Bem-vindos ao Negócio é o Seguinte, mais um episódio, último episódio dessa temporada. Último gravado. Temos surpresa, segura. Antes do especial de Natal, né? Verdade. Mas hoje temos uma figura aqui muito bacana. Eu tô super curioso porque é uma experiência no mundo logístico aí que eu particularmente não tenho muita conhecimento, então quero saber mais sobre isso. Aliás, Beatriz é minha filha mais nova, para quem não sabe. Apaixonada por logística, fez comércio exterior, administração, com ele fazer logística. Hoje a gente está aqui com o CEO da G2L, Marlos Tavares. Bem-vindo, meu querido. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Imagina. Obrigado a vocês e que honra, então, você fechar a temporada, né? É isso aí, cara. Que honra, muito obrigado. Então, bom, primeiro de tudo, você sabe, você já viu, eu sei, você contou para nós aqui. Tá acompanhando. Que tá acompanhando, então, que honra. Obrigado aí você acompanhar, dar essa força pra gente. E você sabe qual a primeira pergunta do dia, né? O negócio é o seguinte, quem é Marlos Tavares? Essa pergunta é bem profunda, né? Primeiro eu preciso responder que eu sou o pai das duas meninas mais lindas do mundo. Ah, que coisa Laís boa. e Luísa. Quantos anos tem a Laís e a Luísa? A Laís tem 21 anos. Uau. E a Luísa 15. As duas vão fazer aniversário agora. Cara, olha que interessante. Minha filha me mandou um meme assim, fala assim... meu pai dizendo, vou eu e as crianças. As crianças têm 21, 23, né? Minhas meninas, é isso. Perfeito. Isso nunca muda, né? Não. As gurias, né? As gurias, porque tem o sul. Mas, Sim. Marlos, de novo, o negócio é o seguinte, quem é Marlos Tavares? Vai lá. Cara, eu me considero uma pessoa extremamente simples. Eu acho que a simplicidade, ela combina comigo. Eu sou um cara simples, que gosto das coisas simples, né? E que ao longo do tempo, trabalhando muito, estudando muito, né, me dedicando, eu acabei, né, dando certo. Não vou dizer que foi sorte, não, claro que não. É um pouco de sorte, mas bastante dedicação, bastante esforço. E acho que eu tenho uma missão de realmente ajudar as pessoas genuinamente, sabe? De ajudar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente, pessoalmente. Acho que é isso que eu gosto, é isso que me faz acordar todos os dias de manhã. Mas sem perder a essência, sem esquecer de onde eu vim, né, de como que eu cheguei onde eu cheguei. Acho que é isso. Acho Adorei. que me resumo desse jeito. Já que foi uma apresentação mais pro lado pessoal, me permita continuar nisso. Claro. Você é gaúcho, Sim, certo? sim. Por que torcer pro Inter e não pro Esporte Clube Rio Grande? Se você é do Rio Grande. Por que essa escolha? Essa é a grande pergunta que eu quero te fazer. Rio Grande é o clube de futebol mais antigo do Brasil. Que legal. Né? As pessoas às vezes pensam que é a Ponte Preta, né? Essa é uma discussão que tem, mas não. Ó a polêmica no ar, O pessoal lá de Campinas vai pesquisar. Mas é verdade, o Rio Grande é o time mais antigo do país. Mas assim, no Rio Grande do Sul a gente tem duas opções, né? E aí, desde os meus dois avós paternos, né, os dois torcedores do Internacional, meu pai torcedor do Internacional, né, e eu sigo a tradição, eu e meu irmão. Eu tenho as minhas filhas, né, a Laís e a Luísa, lá em casa tem um Grenal, né? Porque mentira! Tem. Minha esposa, a Lilian, né, a Lilian, ela é gremista. Você casou com uma gremista. Isso é comum. É comum. O amor não tem fronteiras, literalmente ali. Não. Mas também nunca enganei, sempre desde o início, né? Inter, Colorado. Ia no cinema com a camiseta do Inter. Que legal. E aí, lá em casa, a mais velha seguiu o pai, né? A minha esposa brinca que em algum momento ela também pensou em ser Grêmio, mas eu acho que não é verdade. E aí a Lulu, a menor, é gremista. Aí tá igual a mãe. Legal. Esse lado pessoal é bacana de trazer, porque eu acho que aproxima também a audiência de conhecer mais o Marlos. E a gente vai falar de negócio, vai falar de família, de pessoa, né, Zé? Vamos falar desse processo de desenvolvimento, né? Nos bastidores aqui a gente estava falando que você assistiu o Márcio, né? Nosso querido Márcio Jacobelli, e que você tem uma convergência com ele, que é começar como office boy. De office boy a CEO da G2L, nós vamos falar da G2L também, mas queremos saber da tua trajetória. Como é que é isso? Isso é muito legal, né? Eu tava assistindo, inclusive, parabéns aí pra ele, né? Porque foi um belo podcast. Inclusive, vou comprar o livro, tá? Que legal. Pois é, você fica Marchão, super já prepara um aí com autógrafo pra gente mandar. Eu ficaria muito honrado. Mas é verdade, eu comecei como office boy, com 15 anos de idade, numa agência de navegação, né? E ele contando a história dele com o dono da empresa, eu tive o privilégio de trabalhar com 4 sócios, né? Pessoas totalmente diferentes, né? E era muito interessante isso para mim, assim, naquele momento, pessoas que eram empreendedoras, né, donas de empresa, né, numa agência de navegação
lá na cidade de Rio Grande. Então foi um aprendizado muito grande. Eu fiquei na empresa 3 anos e aí quando o Brasil, em 92, 93, acho que 93, o Brasil abriu, né, para o mercado externo, né, o Brasil se abriu para a globalização. Ali naquele momento eu acabei trocando de empresa, fui para uma agência maior, né, com capilaridade nacional, então fui trabalhar na Wilson Sons. Fiquei na Wilson Sons 6 anos, né, e ali eu comecei a galgar, né, pela formação em contabilidade, né, aí eu fui trabalhar na área de custeio, né, que hoje até é uma área que já não existe mais, né, com a tecnologia e com a automatização dos processos. Aí fui documentação, foi uma escola porque eu passei por todas as áreas, né? Ali eu entendi que eu precisava aprender inglês, que é uma coisa, acho que a gente tem que falar sobre isso, super importante, falar uma outra língua, né? E aí eu conheci ali a Maersk, que era o cliente, né, da Wilson Sons. Que ano isso, mais ou menos? Eu entrei em 93 e eu cheguei na Maersk em 2000, mais ou menos. Tá. Então ali foi 6, 7 anos, né, na Wilson Sons. E aí conhecendo a Maersk e entregando um bom trabalho. Tem uma história de uma auditoria que a minha área foi a melhor nota e aí despertou interesse nele. Bem bacana, assim, uma história bem bacana. E aí fui trabalhar na Maersk e fiquei na Maersk aí mais de uma década. Foi uma história também muito bonita, tenho um carinho. Na verdade, eu tenho um carinho muito grande por todas as empresas que eu trabalhei. Que legal. Todas elas deixam marcas. E eu digo para você, assim, a gente passa, né? As empresas ficam, então é importante a gente entender que a gente contribui, sim, mas as marcas que ficam na gente, elas são muito maiores. Sensacional. Né? Então, depois da Maersk, aí eu fui para o Grupo Libra, né? Que é daqui de Santos. Né? Já pela Maersk eu mudei para cá, eu mudo para cá em 2002, eu mudo para Santos. 2002, não, desculpa, a data já está começando a falhar. Em 2000 eu entro na Maersk, aí eu moro em Santa Catarina, né, em São Francisco do Sul, depois em Salvador. Depois eu tenho um retorno para Rio Grande, que é quando a minha segunda filha nasce, as duas são rio-grandinas. Né? E aí em 2007 eu vou para Itajaí, e aí eu chego aqui em 2008, mais ou menos, para sair agora. Eu mudei faz alguns meses. Você ficou um bom tempo morando em Santos? A referência que eu faço é sempre a Luísa, né? A Luísa vai fazer 16 agora, ela veio para cá com 1 aninho, então eu fiquei 14 anos aqui. Legal. Que é uma cidade que a gente chama de coração. Super acolhedora, né? É uma cidade espetacular. Aí trabalhei na Libra aqui durante 4 anos, aqui em São Paulo, no Rio, né? Eu fui CCO da companhia, diretor comercial. E depois eu fui para Santos Brasil, fui ser COO da Santos Brasil, aí continuei morando aqui. Depois fui para a Tegma em São Bernardo do Campo. Né? Foi minha primeira experiência com um P&L completo, né? Eu era diretor-geral da divisão de logística integrada. E a primeira cidade que não tem porto. Não tem praia, mas morava aqui. 1 horinha, morava aqui. E aí surgiu o convite da G2L, minha primeira posição de CEO, tô mega feliz. Aí a única coisa que foi difícil é porque fica em Alphaville, a sede. Tá. Aí subir e descer, começou a ficar inviável. Você tá contando toda essa história, toda vez que você fala Rio Grande, meu coração aquece um pouquinho. Também. Rapaz, a gente precisa... assim, a pessoa mais inspiradora da minha vida é meu avô. E meu avô foi o marinheiro da Marinha Mercante. Foi taifeiro. Não sei se você sabe o que é taifeiro. Taifeiro é o mordomo do navio, né? Faz as compras, essa coisa toda. E é o cara que sempre me inspirou a vida inteira. E aí a gente olha para isso e o primeiro lugar que ele sai de Santa Catarina e vai morar é o Rio Grande. Minha mãe viveu no Rio Grande durante muito tempo. Na Praia do Cassino. Na Praia do Cassino, que era o porto de origem dela, cara. Aí você tá falando isso assim, tá vindo toda essa jornada. E você é um cara muito família, que tá vendo isso, né? Você tá o tempo todo fazendo as referências. O teu marco de referência histórico é a tua filha mais nova. Trabalho sensacional. Você falou das meninas e tal. Então, isso é muito bacana. E aí você tá trazendo isso. Eu queria explorar um pouquinho por trás do crachá do CEO, né? E esse ser humano que tá aí. O Tchê, porque já me falaram. Eu sei que é o Tchê, né? Eu atendo o telefone e falo Tchê. Aí isso ficou. E aí, como é que é essa tua jornada de desafios emocionais? Porque uma coisa, assim, é a transição profissional, que é bem bacana, mas tem um monte de desafios emocionais isso aí. Tem. Eu tava ouvindo, é muito CEP nas costas, né? Quanto CEP tu tem que decorar ao longo dessa trajetória toda, né, meu? E muda, e tem que mudar, e aí muda o cenário. E você falou uma coisa, juntando tudo isso para voltar para você,
que meu avô falava assim, sempre, de uma outra maneira, pela simplicidade dele, sempre deixa as portas abertas de onde você se alimentou. Sim, Cara, isso é lindo, você falou disso. Respeito por todo lugar que eu passei. Carinho, né? Como é que tá? Valores e essas emoções. Abre um pouquinho mais pra nós aqui, cara. Eu respeito e faço questão de falar bem, assim. Eu legal. entro nas postagens das empresas, se alguém que eu conheço vai trabalhar nessa empresa que eu já trabalhei, eu entro, falo bem da empresa. Legal, mano. Isso é uma coisa muito bacana. Mas você falou dessas mudanças e o lado emocional. Não é fácil. É uma história que, claro, é uma história bonita, uma história bacana, mas tem uma passagem assim que eu me recordo que é difícil mesmo. Eu lembro que quando eu estava saindo de Rio Grande, eu trabalhando no Wilson Sons, né, empregado, minha esposa trabalhando também. E aí eu conversando com meu irmão mais velho, né? Então, o irmão mais velho, a gente sempre tem uma referência, né? Na verdade. Mas dá um desafio danado. Não, só um parênteses. Que bom que você notou a diferença, que era o mais velho e que era o mais novo. Você deu munição pro final de semana todo, mas tá bom. Bora lá. E aí, conversando com meu irmão mais velho, e eu dizendo, olha, eu vou embarcar nessa aventura por causa disso. E obviamente eu estou falando das coisas positivas, né? E aí ele diz assim, mas você só tá falando das coisas positivas. Porque, poxa, imagina, Laís era bebezinha, né? E aí eu falei, claro, se eu falar das coisas negativas, eu não vou. Né? Então é difícil. Uma final de Campeonato Brasileiro, né? Agora não tem mais a final, mas 2020, por exemplo, no último jogo lá, o Inter tinha chance. Poxa, eu queria estar com meu pai e com meu irmão assistindo o jogo. Essa é a verdade. Né? O lugar que eu queria estar naquele momento era lá junto com eles, né? Assistindo o jogo e sofrendo junto, né? Porque eles sofrem bastante. Então, assim, é difícil. Abrir mão de muita coisa. E quando você, agora a pandemia, né, esse momento de extremo aprendizado para todos nós, né, acho que todos nós tivemos a oportunidade de aprender com isso, ficar ali 1 ano e meio, 2 anos sem vê-los, e quando vê-los, perceber que esses 2 anos, né, para eles, passou e foi mais difícil, e que eles envelheceram, isso é difícil. Isso é muito difícil, né? Mas a gente sabe que, por outro lado, a gente gera um orgulho muito grande. Né? E eles são muito generosos comigo. Porque eles sempre falam isso, né? Do orgulho que eles têm por aquilo que nós galgamos, pela família, né, que nós construímos, né, pelo que as meninas têm feito. Então, é legal, sabe? Tem isso. Tem uma recompensa no fim. Tem uma recompensa de que vale a pena. Né? De que é difícil, né? Tem o lado doloroso, mas que no fundo e no final vale a pena e é muito gostoso, porque eles criaram a gente para isso. Né? Quando eu digo que a gente não pode perder a essência, né? A essência está nos meus pais, está na minha família. Né? Então, poxa, quanta conexão com o que a gente acredita, né? Assim, é bacana. Muito legal. E eu tava te ouvindo agora e vim pensando, porque a gente leu aí, conheceu um pouquinho mais da G2L, tá à frente de uma empresa que tem um crescimento aí de 400%. Vamos falar de negócio também. Mas eu vou flertar com o negócio, mas vem pro lado pessoal. Tá então, bom. assim, um aumento de 400%, ser CEO de uma empresa dessa, entrar numa pandemia, né? Como você chegou ali. Como é que lidar com esse negócio todo em crescimento, você chegando, e ao mesmo tempo conciliar o lado pessoal, que pela sua fala é algo importante também. Eu gosto sempre de trazer esse tema porque às vezes parece que a gente está separado do que é profissão e do que é pessoas. E na tua fala está muito claro que isso se encontra de alguma forma. Como é que concilia isso? Dá uma dica aí. Interessante. Assim, nós criamos também, eu e minha esposa, nós criamos as filhas para o mundo, né? Então a Laís já fez intercâmbio, a Luísa, ela fala muito também em ter a vida dela. Então a gente tem uma independência, assim, a família é uma família já pensando desse jeito, né? Então quando eu embarco em um projeto, e nos últimos anos eu embarquei em alguns projetos, a gente sempre toma a decisão junto. Né? O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, né? E quais são as consequências da decisão que a gente está tomando. Né? Então mudar para São Paulo, por exemplo, né? Não foi algo fácil, porque a família estava bastante enraizada aqui. Mas foi uma decisão tomada em família. Né? Então, uma vez a decisão tomada, a gente sabe que a gente vai ter alguns problemas no caminho que a gente vai ter que lidar com eles. Né? E graças a Deus a gente já está superando. Né? Estamos lá há 1 ano, né? em São Paulo, então estamos superando. E o trabalho é muito gostoso. Né? Você chegar numa empresa, né, que cresce exponencialmente, como é o caso da G2L, né?
A logística ela carece muito de tecnologia, né, de processos, né, e isso é uma coisa que eu acredito muito. Né, eu vivo isso todos os dias e estudo sobre isso e acho que esse é o único caminho possível. Né? Então, quando a gente entrega isso para os nossos clientes, reconhecem, aí o crescimento ele é exponencial. Então, é um momento gostoso, né? Claro que toda empresa que cresce nessa velocidade, ela precisa cuidar de coisas importantes como cultura organizacional, né? Cuidar das pessoas, entender o time, entender essa composição de time, como que ela é formada. Então isso eu tenho dedicado muito tempo a isso e eu entendo que isso é uma peça fundamental para o nosso sucesso, né, ao longo do tempo. É gostoso, né, mas é desafiador. Porque você sai de um volume... Vocês terem uma ideia, no ano passado, então eu já vou falar do crescimento de 22 aqui, né? Você falou de 400% de 21 para 20. Foi a virada. Mas a gente fez ano passado algo um número que assusta, assim. Falando só do transporte, a gente faz muito mais que transporte. Mas falando de transporte, a gente chegou a 130 mil transportes. Né? 130 mil caminhões que... ali com o selo da G2L que nós transportamos. 130 mil caminhões. Até caiu minha cadeira. Quando o número é grande, cai. 130, claro, a gente não tem 130 caminhões, né? A gente teve 130 mil transportes, né? Isso com uma composição de frota própria, parceiros, muito motorista autônomo, que é uma coisa que eu acredito demais no país. Acho que o país precisa evoluir, né? Mas foram 130 mil. Motoristas autônomos. Também. A gente tem todo tipo de contratação. Eu posso até explicar isso. Então, ano passado fizemos 130 mil. Esse ano estamos abrindo novembro. Eu vi os resultados ontem de outubro. E a gente já passou de 150 mil transportes. Então, esse ano a gente vai de novo crescer alguns dias. Não tem cidade que tem isso de população, né? A verdade é essa. Não, eu queria, antes de voltar, eu queria aproveitar. Eu tenho uma pergunta para você que é algo que me incomoda. E putz, você vive isso. O Brasil, fez uma escolha de ser um país com uma malha rodoviária, né? Você vê a possibilidade dessa ampliação para a malha ferroviária, para o transporte logístico marítimo? É possível isso? Sim, sim. Eu diria que é mais do que possível, é necessário. Tá. Então, se é necessário, tem que ser possível e é possível. Tá. Né? O Brasil não tem nenhuma restrição. Assim. A gente não tem grandes variações, por exemplo, de altura, assim, de diferenças. Né? Então você tem, é claro, Curitiba, né, ali 1.000 metros, aí São Paulo, 500 metros do nível do mar, mas nós não temos grandes diferenças né, que outros países têm e que dificultam, por exemplo, a ferrovia, que aí tem que utilizar túnel, essa coisa toda. Então o Brasil é um país que tem toda a vocação, né, para ter uma multimodalidade aí existente. O transporte, ele já hoje, ele já compete, né? Então, assim, faz sentido, tem que ter, mas o transporte vai continuar existindo. Não é excludente do outro. Não. E é necessário. É muito necessário que a gente tenha cada vez mais o transporte. E, claro, quando você tem distâncias menores, né, você entrega para o motorista uma qualidade de vida maior. Sim. Né? Então, isso eu acho que é uma discussão que nós queremos fazer parte. Né? Nós não queremos atrapalhar essa discussão, né? Ou trabalhar para que ela não ocorra. Ao contrário, né? A gente está aberto. Inclusive, nós queremos investir também nesses modais. Né? Então, porque a gente acredita no desenvolvimento. A gente tem duas coisas que a gente acredita muito: no desenvolvimento do país, né? E na redução dos custos do país. Então, um dos caminhos para reduzir o custo é aumentar a multimodalidade. E eu tenho curiosidade pra caramba. Eu acho muito importante esse tema. E os caminhões autônomos? Rapaz, eu fiquei tão encantado quando eu vi aquela... E aí me ajuda, talvez... Tá falando da tecnologia, Tô falando da tecnologia e, tipo, eu vi a Budweiser fazendo aquela primeira entrega, praticamente o caminhão autônomo sozinho. Isso já existe, vocês já estão pensando nisso, como é que... Nós temos a Fenatran semana que vem. A maior feira assim, de novidades do transporte no Brasil. Né? Estarei lá participando e vou conhecer conhecer 2 fábricas, né, no Brasil. Então, assim, nós estamos muito atentos a todo tipo, né, e toda oportunidade de ter uma tecnologia, né, que possa, né, ser mais sustentável, né, no transporte.
O caminhão autônomo, ele é um caminho ainda, né? Tem um caminho importante a percorrer, né? Vocês imaginam que os carros nós já tivemos alguns problemas, né? Sim. Eu voltei agora, semana passada, dos Estados Unidos, e em Los Angeles, assim, é Tesla, né? E tem o Uber Green, né? Sim. Então eu quis usar o Uber Green. E aí conversei muito com os motoristas e você percebe que a minoria, né, deixa o carro ser autônomo. A maioria, né, coloca a mão e tal. Então você imagina um caminhão com 50 toneladas, né? Então, assim, e não é uma coisa que a gente tem, né, também. É que eu ia falar, né? Tem umas estradas que tem sinalização. Então eu acho que antes disso, acho que a gente precisa discutir os caminhões, né, tem um período aí com combustíveis verdes. Eu acho que essa é a discussão. E aí sim, aí nós temos um caminho gigantesco. A G2L já tem caminhão GNV. Né? Que legal. Nós fizemos os testes, né, com uma das montadoras. Os testes responderam super bem. O equipamento é o Euro 6, né? Euro 6, que é o mais novo equipamento que tem. E a gente fez os testes, né? E o maior responsável pelo teste é o motorista. Então o motorista tinha que trazer o torque, a potência. Até porque nós estamos inseridos em vários segmentos, né? E um deles é o segmento de siderurgia e construção civil, que precisa de caminhão potente, né? Para carregar aí. Peso, né? A carga tem 30 toneladas, a composição do conjunto completo mais a carga chega perto de 50 toneladas. E aí, para isso, você precisa de resposta. E o gás chegou. Ele chegou. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: existem 12 tecnologias, no mínimo, né, que estão sendo colocadas no mercado. Então, o que nós precisamos compreender é, para o Brasil, o que faz mais sentido. Né? Então, só para vocês terem uma ideia da dificuldade do gás natural, por exemplo, o bico injetor que é aprovado, homologado, né, ele leva 45 minutos para encher. Existem outros bicos injetores que levam menos tempo, mas aí o dono do posto ele precisa investir nos dois, porque o homologado leva 45 minutos. E esse que não é homologado leva 18 minutos. Ele pode ter um a mais, ele não pode ter só o que leva 18 minutos. Aí 45 minutos, 4 cilindros, aí nós vamos ficar mais de 3 horas parados no posto, isso não é o ideal. O de 18 minutos não, ele já traz aí para um tempo máximo aproximado por um abastecimento diesel, né? Então assim, o Brasil precisa enfrentar, né, os seus problemas de infraestrutura, né, problemas de planejamento. Vocês imaginem o seguinte, né, a G2L está comprando 10 caminhões GNV, né, a transportadora B está comprando 20, a C 30. Os postos não estão, eles não têm inteligência, as redes de posto não têm inteligência para acompanhar o que vai chegar daqui a 6 meses. Então, como é que nós vamos agir? Como é que o Brasil age? Espera a fila. Puxa, tem fila, tem que investir. E essa fila, a gente não pode estar nela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você fica com uma evolução unilateral, né? Exatamente. Só uma ponta evolui e a estrutura acaba não... Exatamente. Precisa que o Brasil olhe para isso de uma forma mais organizada. Acho que a gente vem evoluindo. Eu não tenho a síndrome do vira-lata, muito longe disso. Sou um otimista, né, por essência. Eu acho que o Brasil vem evoluindo, sim. Mas é fato que precisa evoluir muito mais. Legal. E falando um pouco de liderança, né? Você chegou aí na G2L com pandemia. Como é que ou como foi, ou como está sendo liderar numa pandemia? Como é que foi esse desafio? Conta um pouquinho pra gente, Maurício. Eu acho que o pior foi na Tegma, porque na Tegma eu faço as primeiras entrevistas presencialmente, em janeiro de... Porque é 2020, né? Isso, janeiro, fevereiro de 20, mas eu começo lá em maio de 20, aí eu começo realmente na pandemia. Então eu tenho um funcionário, por exemplo, que respondeu para mim, que mora em Curitiba, que eu não o conheci ainda pessoalmente. Né? Nós trabalhamos 1 ano e meio juntos e eu não cheguei a conhecê-lo. Mas funcionou bem. Funcionou bem, porque o mercado deu aquela aquecida, né? E nós tínhamos 2 operações lá muito quentes, né? Da pandemia. Né? Na realidade, 3 operações quentes na pandemia. Né? A gente teve ali os produtos de linha branca, que foram muito comprados, que as pessoas estavam cozinhando mais, lavando mais. Então ali a gente teve uma operação bastante quente. A gente tinha uma operação de café em cápsula. Então as pessoas começaram a consumir, trabalhando em casa, aquele café que toma no escritório tomava em casa, né? Sim. E a gente tinha uma operação de produtos de limpeza. E as pessoas em casa limpavam mais a casa e lavavam mais, que tinha um sabão em pó também.
Ampliou o lavavam consumo, mais a né? roupa. Ampliou o consumo. Exatamente. Então foi um desafio porque nós crescemos muito durante a pandemia. Na G2L, quando eu chego na G2L em agosto de 21, nós já tínhamos um cenário ali caminhando para o híbrido, né? Mas a G2L também tem uma grande vantagem. Ela nasce como uma empresa de tecnologia. Porque a G2L ela nasce como um app, com um app. Então, como ela nasce como uma empresa de tecnologia, tecnologia é uma coisa que os funcionários estavam muito... Tá mais no virtual, né? Exatamente. Então, foi muito, muito fácil. Né? Também crescemos muito, né, nesse período. Bom, a gente já falou sobre isso. E aí, eu diria que foi fácil. E acho que o sistema híbrido é muita discussão. E eu não vou criar polêmica aqui no podcast. Eu tenho amigos assim que eu admiro muito, né, como gestores e administradores, que eles defendem, né, que isso precisa e que em algum momento vai acabar. Eu sinceramente não sei. Eu gosto do híbrido. Eu gosto da questão de 2 vezes por semana em casa, 3 vezes no escritório. Embora eu tenha feito 1/4. Eu só fico em casa realmente na segunda-feira, que é o dia ali que eu aplico os nossos rituais de gestão, e aí as pessoas estão espalhadas no Brasil inteiro, aí você tá no escritório, tá em casa, né? não faz diferença mesmo. Legal. Tem uma logística que é mais confortável do que pegar avião para ir falar com todo mundo, né? Ou sair de carro. Tem algumas mudanças que eu acho que a gente vai ter que se adaptar. E pegando isso, né? Você tem um olhar muito de design thinking. Você vai tentando resolver os problemas conforme ele vai aparecendo. É um pouquinho da minha impressão. Faz sentido dizer isso? Não, faz. Eu gosto muito da organização, né? Eu li um livro recentemente que é Reinventing Organizations. Esse livro, ele é fantástico. Esse livro é fantástico. Então eu gosto muito. Eu sou Green Belt, né, por formação. Né? Então eu gosto muito de tomar decisão baseada em dados, né? Mas sem abrir mão da criação, né? Um ambiente criativo, isso eu acho que faz toda a diferença. Então, assim, a gente tem dentro da companhia, a gente coloca isso, né? Mas de uma forma bastante organizada, né? Então a gente define, né? Nós definimos junto com os nossos acionistas, né? Os nossos 2 propósitos da companhia, né? A partir do propósito, a gente definiu o planejamento estratégico, a gente está com um ciclo até 2025. Agora, no primeiro trimestre de 23, a gente começa o ciclo até 27, que a gente gosta de ter 5 anos, né? Legal. Sendo o primeiro ano muito detalhado, muito detalhado, o segundo ano bem detalhado, a partir do terceiro ano menos detalhe, 4º e 5º ano bullet points e mais algumas coisas financeiras, né? Que fica ali o norte para frente. Então a gente faz os propósitos, o planejamento estratégico. Depois do planejamento estratégico, a gente tem o modelo de gestão, né? Então, dentro do modelo de gestão, a gente tem 4 pilares de gestão, coisas que a gente acredita que vão resolver, que vão levar a companhia a atingir o planejamento estratégico. E aí, a partir disso, os rituais de gestão. Então, como fazer isso sem engessar? Boa. Né? Como você coloca a disciplina, porque é necessário. Sim. Né? A disciplina é necessária. Então, como fazer isso sem engessar, como fazer isso mantendo uma empresa moderna, como fazer isso mantendo a agenda de inovação, automação. Esse é o desafio, isso que é o divertido. Né? Santo Agostinho, eu diria que disciplina é liberdade. Quando você tem disciplina é onde você consegue ter opções para fazer novas escolhas quando isso te pede, né? Exatamente. Quem gosta de música, de jazz, sabe que uma jam session só improvisa quem tem repertório, né? Então, conhecer esses processos é algo muito importante. E aí improvisa porque escolhe o caminho, né? Exato. O caminho que ele já conhece, ele não improvisa porque ele... Não, o caminho é fé. O cara fala que é criativo. É muito treino, é muita preparação para poder criar. Né? E aí eu queria juntar com uma coisa. Você fez CTG, não? Centro de Tradições Gaúchas? Sim. Fez? Não, assim, eu dançando... Porque tem aquela história, né? Você fazer o que você gosta ou você fazer o que você sabe fazer. Essa frase, assim, faça o que você gosta, não trabalhe nenhum dia. Eu acho lindo, mas acho que é clichê, né? Então, assim, gostar de dançar eu gosto, mas eu não sei dançar. Então, ir ao CTG eu fui. Tá. Mas foi o máximo que eu fiz ali até a linha da pista. Não, porque a pergunta vai por conta disso. Conheço algumas pessoas que fizeram CTG, algumas que dançam bem, outras que não dançam bem, mas tem uma coisa ali no CTG que tem a relação do tradicional, da família, do encontro. E eu acho que carrega esses valores. Sim. E aí, juntando com isso, assim, o que é liderança para você? Para mim, liderança é um processo criativo em um ambiente organizado. Uau. Isso, para mim, é liderança.
né? Você precisa criar, mas você tem que ter o processo organizado. Então, não tem como ser diferente. Eu digo pro meu time, assim, as pessoas gostam de disciplina, apenas elas não sabem. Mas elas gostam. Quem é que não gosta de disciplina? Né? A pior coisa que tem é você chegar e dizer assim, poxa, mas eu não sei para onde a empresa vai. Nossa. Essa é a pior coisa que tem, né? Então a gente repete, e a gente tem isso como ritual, né? A gente repete para todos os níveis da companhia qual é a nossa estratégia. Até nosso organismo está buscando equilíbrio a todo momento, uma organização, né? Eu gosto muito disso que você fala. E falando em liderança, eu fiz uma lição de casa e fui olhar o site da G2L. Boa. E você faz uma colocação que eu até anotei. A G2L tem sido resiliente e estamos crescendo de forma rápida e exponencial. Já falamos disso aqui, inclusive, né? Graças a um time competente e comprometido. Falando em liderança, pessoas são importantes para uma organização? É o mais importante. É o mais importante. Eu acredito no colegiado. Isso eu aprendi que o colegiado faz a diferença, né? Então, como que eu me coloco par dentro de um comitê executivo? É um desafio. É um desafio para mim, é um desafio para o meu time, né? Então, nós temos um comitê executivo, a gente se reúne, mais do que isso, mas qual é o nosso ritual, né? Toda segunda-feira, primeiro a gente começa a semana com todas as lideranças da companhia. 9 horas da manhã a gente faz a reunião de largada, né? Então as áreas, elas colocam as prioridades da semana e o que elas precisam das outras áreas para o sucesso delas naquela semana. Porque o sucesso, ele é medido de pequenas vitórias, né? Então, vamos ganhar essa semana. Se a gente ganhar 4 semanas, a gente ganhou um mês. Se a gente ganhar um mês, né, e depois ganhar mais 2, a gente ganha o trimestre e por aí vai. Então, reunião de largada, em torno de 30 a 35 líderes da companhia, né, de todas as áreas, de todas as filiais, de todas as regiões. E aí a gente seta, então, a semana. Termina a reunião de largada, nós vamos para a reunião do comitê executivo, né? E ali a gente vai discutir, então, as principais decisões da companhia em colegiado. E a gente tem um acordo. Isso tem governança corporativa, né? Então isso tem alçada, estatuto, tem tudo isso, mas a gente tem também um acordo de cavalheiros e de cavalheiras, né? Tem um acordo ali entre nós, né? O nosso grupo é um grupo bastante coeso, né? A gente faz o seguinte, só unanimidade. Nós não aceitamos, não é que não tenha o contraponto, muito pelo contrário, né? Então a gente discute um assunto, né? Nós somos 7 pessoas dentro do comitê executivo, a gente discute um assunto, eu sou o último a votar. Então o 6-1 não acontece. Pode acontecer o 6-0, paramos. O 6-0, se eu for o 6-1, é um problema. Então eu não posso ser o 6-1. Então chegou 6-0, eu realmente preciso ali durante os votos compreender por que eu seria a exceção. Mas quando chega 5-1, né, eu já não voto e eu já digo, então nós temos uma semana para nos alinharmos, né? E não é assim, o 5 convenceu o 1. É assim, às vezes o 1 convence o 5. Isso não é raro, dependendo do assunto. Então, unanimidade, a gente toma as principais decisões da companhia, tudo com ata, né, assinatura, e é a forma que a gente entende que é o jeito mais certo. Né? Isso é muito legal, porque você está falando do conflito com conflito produtivo pra caramba. Porque é o que você está falando, que está buscando, né, uma decisão com o maior pontos de vista possíveis. Exatamente. E aí você faz uma liderança que é democrática, mas ao mesmo tempo você não perde a linha de ter a orientação estratégica. Porque você falou anteriormente, né? É importante saber para onde a gente vai. A gente vai por aqui. Mas a gente vai chegar lá. Mas para chegar lá tem vários caminhos. Então esse caminho, me parece, tem um amigo meu que eu adoro, o Eduardo Carmelo, ele fala da importância da gestão da singularidade. O líder não joga dama, ele joga xadrez. E faz sentido isso para você? Faz. Porque assim, quando você tem um grupo, né? Esse grupo, porque você imagina, né? Se você contrata as pessoas para trabalhar com você, né? E você busca pessoas parecidas com você, a companhia perde, né? Então, acho que o que é mais legal no meu time é que as pessoas são muito diferentes. Né? Tem vivências diferentes, né? Elas são diferentes, tem diversidade dentro do meu grupo. É uma diversidade acima da média do mercado. Né? E aí a gente consegue ter o diferente e somos diferentes. E que bom que somos, né? E ali você tem as discussões. E eu provoco muito. Tem um determinado assunto, né? Quando eu vejo o silêncio, assim, ou percebo que eles estão esperando o meu posicionamento, eu não me posiciono. Eu pergunto, fulano, o que você acha desse assunto? Eu tento sempre falar por último. Né? É um exercício mental que eu faço também para que eu consiga
né, ter todas as contribuições sem nenhum tipo de contaminação, na minha opinião. E essa estratégia promove uma competência importante que é a flexibilidade cognitiva, né? Você olhar para as suas crenças e, peraí, acho que tem algo que eu posso rever. E passa por você também, né? Acho que isso é muito legal. E falando em comportamentos e competências, você como CEO aí com essa experiência profissional incrível, que competências você espera de um profissional que trabalhe contigo, que você queira na sua equipe, para ter esse olhar da diversidade tão forte? Acho que a primeira competência hoje é o empreendedorismo. Acho que um profissional hoje que não tem empreendedorismo como essência, ele não vai conseguir ser bem sucedido, né? E a outra competência que eu reconheço e que eu tenho certeza que eu também evoluo ao longo do tempo, né? É a gente conseguir ouvir as outras opiniões, né? Conseguir aprender, né, todos os dias. Então isso é importante, né? E a diversidade ela passa por isso, porque para mim o diverso, a relação com o diverso é a opinião. Essa é a maior relação que a gente pode ter de diversidade, é conviver com opiniões diferentes, né? Por isso você casou com a gremista? Excelente. Já foi o primeiro exercício, né? Foi o primeiro exercício. E Dona Lília, eu digo que lá em casa ela manda mesmo, né? Dona Lília, a gente tem muito embate, assim, sobre bastante coisa, né? E isso é importante porque a família, né? A gente janta assim à mesa e coloca os assuntos, né? Às vezes eu divido alguma coisa que aconteceu, alguma decisão que eu tomei, que eu tive que tomar, né? E as meninas às vezes dizem, não, pai, mas você deveria ter ouvido, né, que mais. Que bonito isso. É muito interessante. Muito bom. E elas fazem a mesma coisa, né? A Laís está estagiando, né? Está fazendo estágio de direito, e ela conta as coisas que acontecem, as vitórias, né? As coisas que não vão tão bem. Isso é bacana, é bom a gente construir uma família. Ou seja, tá em alinhamento no trabalho, alinhamento em casa, o tempo inteiro buscando esse caminho comum, né? O caminho do meio. Acho que isso é muito legal. Eu aprendo muito, porque eu sou pai claro, dentro de casa, né? É num ambiente diferente para mim, né? E aí quando eu sou pai de duas meninas, né? Essa naturalidade que eu acredito e que eu achava que precisava ter, é difícil. Claro. Não é uma coisa assim dizer. Claro. Eu não posso, eu tenho que ter humildade de dizer que é difícil. Mas hoje é muito mais simples. Hoje eu diria para vocês que eu converso coisas com as duas, assim, que eu me orgulho muito de conversar da forma que eu converso. Totalmente aberto, totalmente ouvinte, né? As coisas não me chocam mais. Então é muito, muito gostoso ver essa evolução também como pai. E não adianta, assim, quem diz que as coisas são independentes não é verdade. Claro que, né, eu me esforço muito para quando eu tenho um problema em casa, né, eu não levar ele para o trabalho, né, eu entrar realmente CEO da empresa porque eles precisam de mim bem, né, e ao contrário, né, quando eu tenho um problema em casa, e é o elevador, né? O elevador, ele é o elevador. É o portal. É o portal da mudança. Aquele período ali dentro do elevador é o período que eu me desconstruo daquilo de onde eu tô chegando, né? E quando eu chego em casa, a primeira que vem é a cachorrinha, né? Ela vem voando, né? Com saudade e tal, e ali eu digo, bom, agora eu sou o pai, eu sou o marido, né? E eu preciso, então, deixar para trás aquilo que me incomodou durante o dia. É muito legal. Né? Porque não é uma chave mágica, mas é um gerenciamento de estresse, uma estratégia que você tem para poder estar inteiro no ambiente que você está. Não dá para desassociar o pessoal do profissional. Eu não tô bem hoje, agora eu entrei no trabalho, vou usar a capa do super líder aqui e vou segurar ontem. É muito legal você falar isso. Porque vem uma coisa, eu gosto muito de ler a Brené Brown, não sei se você já leu, vale muito a pena, Coragem para Liderar, ela fala da força da vulnerabilidade. Talvez por você viver em casa, num universo mais feminino, isso te deu um olhar de complementariedade desse olhar estratégico. Eu li o livro dela agora, recente, que fala sobre a coragem de ser imperfeito, né? Coragem de ser imperfeito. Eu li esse livro, ele é ótimo. Ele é ótimo, porque ele não pode tentar ser outra pessoa. Exatamente. Essas coisas são interessantes. Claro que você tem que aprender, né? Por exemplo, eu digo pro meu time, quando eu falo de segurança, eu falo para eles assim, ó, tem uma frase que os famosos clichês, né? As pessoas precisam sair igual elas entraram, né?
Eu não digo assim, eu digo as pessoas têm que sair melhores do que elas entraram. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui com vocês, né? Esse bate-papo, né, e tal. Pô, eu vou sair da sala muito melhor do que eu entrei, não tenho dúvida. Então, essa abertura para aprender, ela é muito importante. Né? Isso na gestão faz toda a diferença. Um eterno aprendiz. Eu acho que isso condiz muito com o teu olhar para nós. Aí eu vou usar mais uma frase que a gente usa aqui, imagina o Marlos encontrando o Marlos Office Boy. Né? Como é que você falaria para ele? Faz isso diferente, muda isso diferente. Você dizer, vai embora, moleque, faz mal, você vai dar uns tropeções aí, mas você vai chegar lá. Não, eu diria para fazer tudo que foi feito. Eu não me arrependo, assim, eu não me arrependo mesmo de nada. Que legal. Não me arrependo. Eu olho para trás, assim, eu realmente eu tomei as decisões certas. Não foi fácil. Eu lembro que quando eu contei para vocês da auditoria, né, que foi a melhor nota do Brasil e tal, e foi o que levou o interesse da Maersk em me contratar. Eram 2 americanas e eu tava com um tradutor ali o tempo todo, né? E elas não colocaram isso no relatório, que eu tinha um tradutor, mas elas colocaram que tinha sido a melhor nota e tal, e a Maersk me procurou. E para trabalhar na Maersk tinha que falar inglês, né? E eu trabalhava e estudava, então como é que eu vou estudar inglês? Eu encontrei uma escola de inglês lá em Rio Grande que era todos os dias. E todos os dias, então eu saía do trabalho, eu perdia ali o início da primeira aula, né, da faculdade, mas eu ia pro inglês, fazia uma hora todos os dias, e no verão, quando todo mundo ia pra Praia do Cassino, que vocês conhecem, eu fazia mais um livro, fazia um curso de verão. Então eu aprendi a falar inglês em 2 anos, né? E aí quando a Maersk voltou, né, e perguntou se eu estava pronto, eu falei, estou pronto. E aí fiz os testes e tal, e entrei na Maersk 2 anos depois. Então, a gente não pode achar que não é possível, e a gente tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo. Isso é muito importante. Esforço vem antes do talento. Ah, com certeza. Eu digo para vocês o seguinte, eu vi pessoas, colegas meus, e são escolhas, né? Então não tô... Claro. Colegas meus, assim, que eles tinham... tanto quanto ou mais potencial do que eu, sabe? E são profissionais e pessoas maravilhosas, né? Então, assim, o esforço, ele é muito importante. E aí, respondendo diretamente a pergunta, né? Quando eu olho para trás, assim, acho que talvez o que eu faria diferente é não ter deixado o exercício físico para trás, assim. Porque eu fazia muito esporte, né? Eu corri lá no Rio Grande do Sul, chama rústica, né? Aqui vocês chamam corrida mesmo, ou até maratona. Então eu corria 10 quilômetros, eu fiz 21 quilômetros, que é a meia maratona. Jogava futebol, jogo até hoje tênis, joguei pádel. Então assim, beach tênis em Santos. Pádel eu acho maravilhoso. Então eu sempre fiz muito esporte. E aí, a desculpa errada, né? Isso é fato. Né, por conta do trabalho, das mudanças e tal, eu fui deixando isso de lado e agora recuperar não está sendo fácil. Então, se eu encontrasse o Marlos Office Boy, eu diria, cara, não para nunca de fazer exercício, que é muito importante, que é o equilíbrio que você falou, né? Sem dúvida nenhuma. Estamos caminhando pro fim, cara. Caramba, rápido, velho. Muita coisa boa aqui que você trouxe. Já voou. Mas pra gente finalizar, pedir tuas considerações finais, mas antes disso, agradecer tua presença. Eu ia puxar o assunto da final da Libertadores de 2006, Inter e São Paulo. Não, deixa. Mas eu vou deixar quieto, pra nós, pô. Que aí sofreu muito ali com o Sobis e tudo mais. Eu estava lá. A gente sofrendo aqui. Marlos, obrigado. Eu acho que contribuiu demais aí a sua participação, trazendo um olhar pessoal, profissional e, acima de tudo, a tua generosidade está aqui com a gente. Obrigado, viu? Imagina, muito obrigado a vocês. Eu acho que a gente tem que fazer sempre tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente se propõe a fazer bem feito, né? Então, o que deu certo na minha carreira, né? Quando eu trabalhava de office boy, eu queria ajudar o cara que trabalhava rodando BL, né, na Xerox. Quando eu fui para a área de custeio, eu queria ajudar no fechamento contábil e entender da parte fiscal e tributária, né? Então, esse é o meu jeito até hoje. E às vezes eu falo para o time, quando a gente tem algum problema identificado, eu digo, olha, eu posso ajudar. E eles sempre, a reação sempre, eles riem, né? Mas é verdade. Né? Eu posso ajudar mesmo, porque eu acho que a gente sempre tem que fazer mais do que a gente foi contratado para, né? Inclusive eu faço parte de um grupo, né? A G2L, o acionista da G2L é a Gerdau. A gente faz parte de um projeto que chama Gerdau Next. E dentro da Gerdau Next eu estou sempre disposto,
né, a colaborar com as outras iniciativas da companhia, né, com as outras empresas do grupo. E, de novo, é genuíno, eu gosto disso. Né, eu gosto de poder contribuir, participar, fazer as coisas. Né? E aí o recado que eu deixo, poxa, sua filha, né, tá escolhendo esse caminho, um belo de um caminho. Né? Isso é a única coisa que é bom você estar preparado e que depois que entra dificilmente sai. É um negócio que é muito gostoso, mas para estudar. Eu acho estudar, assim, a gente não colocar desculpas, né, de que é difícil. Tem que estudar. Poxa, eu, por exemplo, né, fiz inglês. Pô, hoje eu vejo as minhas filhas, né, a mais velha já super avançada no francês, né, a mais nova se formando no inglês agora, também pensando qual é a segunda língua que ela vai fazer. Então eu acho que estudar idiomas é extremamente importante, deixa a gente mais livre. Né? A pior coisa que tem, né, é você estar num grupo e você ver o grupo falando e você não compreender o que o grupo está falando. Né? Então, que bom. Claro, ninguém ser poliglota aí já é uma outra coisa, mas falar 1, 2, 3 idiomas é ótimo. É muito bom. Que legal. Ó, boas dicas aí, Marlos. Cara, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, disponibilizar o teu tempo, vir de São Paulo para cá, gravar aqui com a gente. Muito legal, muito obrigado de coração. Imagina. E que a gente possa se encontrar mais vezes, tomar mais cafés aí, com poder estar junto para falar mais sobre liderança, estratégia, evolução humana, que para mim vem muito dessa tua fala aqui para todos nós. Muito bom, o prazer foi meu, ótimo estar aqui, ótimo sempre estar em Santos. Legal. Então Santos, quando eu recebo o convite, eu nunca digo não, né? Legal. Boa, seja bem-vindo sempre. E você que nos assistiu mais uma vez, curte, compartilha, leva essa mensagem para outras pessoas. Vai ser um prazer estar com você na próxima temporada, que essa aqui nós estamos encerrando com chave de ouro. Obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado, pessoal.